Olá, boa tarde. Aqui é Orivaldo e neste vídeo vamos falar com vocês a respeito da variação cambial, o comportamento das taxas do dólar desde 1º de julho de 1994 até o dia 28 de outubro de 2022. Tudo isso para mostrar para vocês como funciona o comportamento das taxas do dólar e também com uma pergunta que está sendo lançada aqui. A taxa do dólar em 28 de 10 de 2022 estava cotada a R$ 5,3449. Uma pergunta: estava caro ou barato? Essa comparação da nossa moeda real com o dólar. Vamos conhecer a verdade deste comportamento de preços. Neste gráfico, eu fiz uma pesquisa baixando informações da Petax 800, que é a taxa oficial das moedas estrangeiras aqui no Brasil, diretamente no site do Banco Central. Eu baixei semestre a semestre numa planilha Excel e juntando todas essas datas desde 1º de julho de 1994 até o dia 28 de 10 de 2022, e eu montei esse gráfico a partir destas informações obtidas junto ao site do Banco Central do Brasil. No dia 1 de 7 de 1994, Itamar Franco implantou o Plano Real. Naquela data, $1 era igual a 90 centavos de real. Em 1 de janeiro de 1995, Fernando Henrique Cardoso iniciou seu mandato e implantou uma política conhecida como âncora cambial, que artificialmente manteve a taxa do dólar próxima ao real, endividando o país. Dificilmente, em situação normal, sem interferência de governo, a taxa do dólar descreveria praticamente uma reta. Isso é impossível num mercado livre. Isso aconteceu porque o governo manipulou a taxa do dólar durante 4 anos. E para manter o dólar dentro desse patamar próximo ao real, o governo emitia títulos da dívida brasileira, endividando o país. Nós veremos isso um pouco mais adiante. Então, só relembrando que quem implantou o Plano Real no Brasil foi Itamar Franco, foi no governo dele. Ok? Aqui eu peguei os períodos, os mandatos de cada um dos presidentes. Nós vamos aí dividindo a cada 4 anos, sucedendo cada um dos mandatos. Nós veremos também algumas explicações de oscilações grandes que aconteceram ao longo desses anos todos. Eu havia comentado que, para manter o dólar próximo ao real, o Brasil se endividou muito. Em 1º de janeiro de 95, FHC iniciou seu mandato e implantou a política conhecida como âncora cambial, que artificialmente manteve a taxa do dólar próximo ao real, endividando o país. Ao final de seu governo, Itamar Franco entregou o país ao seu sucessor com uma relação dívida-PIB de 20,70%. Como nós podemos ver nessas informações que foram capturadas junto ao site do Banco Central do Brasil, ao Tesouro Nacional, ao IBGE e à Andima. Nós temos aqui o tamanho das dívidas em reais e o quanto representava em relação ao PIB. Itamar Franco, ele termina o governo com uma relação dívida-PIB de 20,70%. Fernando Henrique Cardoso, para manter o dólar próximo ao real, ele endivida o país sobremaneira e termina o seu segundo mandato com uma relação dívida-PIB representando 42,17%. Praticamente dobrou a nossa dívida, principalmente em função da manutenção da taxa do dólar próximo ao real. Foi uma situação complicada, artificial, e isto prejudicou muito, muito a indústria brasileira, porque a indústria brasileira não tinha como competir com as empresas do exterior, exatamente por causa da taxa do dólar ter sido manipulada.
Caminhando um pouco ao longo da história, nós vemos aqui, logo no início do seu segundo mandato, uma grande alta do dólar, e eu vou explicar o porquê. Quando Fernando Henrique era candidato à reeleição, uma das principais promessas de campanha de Fernando Henrique Cardoso era a manutenção da política cambial, que nós chamávamos de âncora cambial. Era o lastro do controle da inflação, que tinha como base a política cambial denominada banda cambial. Ali está digitado errado, vou fazer a correção, ok? Que tinha como esse controle de taxa mínima e máxima do dólar, por isso esse nome banda cambial. Poucos dias após assumir o mandato, né, depois de reeleito, mais precisamente no dia 12 de janeiro de 1995, muda a política cambial para taxas flutuantes. E o dólar vai de R$ 1,26 para R$ 1,86 num único dia. Esta grande alta aconteceu no dia 13 de janeiro de 1995. Muitas empresas que estavam muito endividadas em dólar tiveram grandes perdas e algumas quase faliram. Continuando o passar do tempo, um outro grande pico aqui acontecido no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, você vê que ela tinha se aproximado de R$2, se manteve oscilando um pouco abaixo disso, e nesse grande pico, mais precisamente por causa de 11 de setembro de 2001, ocorre o atentado ao World Trade Center, fazendo o dólar disparar novamente. Mas um pouco antes, crises dos tigres asiáticos e da Rússia já haviam contribuído para a desvalorização do real frente ao dólar. Então, nessa fase aqui que antecede o atentado 11 de setembro, o dólar já havia iniciado uma subida em função de crises com tigres asiáticos, países da Ásia que tiveram grandes dificuldades financeiras, e também com crise financeira na Rússia. Passado um pouco mais de tempo, após o atentado de 11 de setembro, as taxas voltam a cair, mas não por volta de R$2. Elas ficaram em torno de R$2,50, R$2,40. E com a aproximação das eleições no ano de 2002, que mostravam que o Lula tinha grande chance de ser eleito presidente da República, nós vemos a taxa do dólar disparar, chegando bem próximo a R$4. O mercado ele tinha medo de que o Lula fosse implantar o comunismo no Brasil, tinha medo de que o Lula decretaria calote na dívida pública, e isso a história registra que não aconteceu. Mas este medo de mercado, ou até mesmo talvez esse terrorismo provocado pelo mercado para evitar que Lula ganhasse a eleição, fez com que a taxa do dólar chegasse a R$4. Isso ficou conhecido na história como efeito Lula. Assim que Lula ganha a eleição, assume em 1º de janeiro de 2003 o seu primeiro mandato, para decepção e desespero de muita gente da direita brasileira e do mercado financeiro, ele não deu calote na dívida pública e nem implantou comunismo. Os medos que tentaram passar para a sociedade foram apenas mais uma mentira, e muito pelo contrário do que imaginavam, o dólar, que havia chegado próximo a R$4, começa a despencar até chegar ao valor de R$2,1239. E a relação dívida-PIB também foi reduzida. Então aquele medo que o mercado financeiro tinha, que muita gente tinha, de que nós teríamos grandes problemas na economia, aconteceu exatamente o contrário. O dólar despencou. Como vocês podem ver, essas informações são oficiais do próprio Banco Central do Brasil. No segundo mandato, Lula foi reeleito, né? E a economia continuou melhorando, reduzindo o endividamento do Brasil, tanto da dívida interna quanto da externa. E este cenário se manteve assim até o dia 30 de setembro de 2008, quando o dólar era cotado a R$1
1,9135, 1,9135. E nós podemos ver que a partir aqui de setembro, uma grande alta de 2008, né? Uma grande alta, e na próxima tela nós veremos o motivo. O que aconteceu em outubro de 2008? O mundo se vê em mais uma crise internacional iniciada nos Estados Unidos da América com a gravíssima crise do subprime. Em negócios de hipotecas, financiamentos imobiliários e derivativos daquele segmento imobiliário, ocorrendo a quebra de bancos e seguradoras. O dólar aqui no Brasil disparou, subindo até chegar 2,3139 em 23 de outubro de 2008. Para vocês terem uma ideia da gravidade da crise do subprime, aqui no Brasil, a antiga Sadia praticamente quebrou, depois ela acabou sendo incorporada pela BRF, pela antiga Perdigão, formando a BRF que nós conhecemos hoje. Porque eles estavam com derivativos passivos e com essa grande alta do dólar em outubro de 2008, eles quebraram. Passado o grande susto da crise do subprime, o dólar volta a recuar e no final do segundo mandato do presidente Lula, o dólar recua até chegar a R$ 1,6654 em 31 de 12 de 2010. Continuando mais um pouco, em 1º de janeiro de 2011, Dilma Vana Rousseff assume o governo e, com muita pressão do mercado e dificuldades impostas pela Câmara dos Deputados, o dólar volta a subir, fechando o primeiro mandato à taxa de R$ 2,6556, em 31 de 12 de 2014. Derrotado, Aécio Neves promete atrapalhar ao máximo o segundo mandato de Dilma e, com o apoio da Câmara dos Deputados, com suas pautas bombas, torna o governo insustentável e isto fez o dólar disparar, chegando a 4,1942 em 24 de setembro de 2015. Ocorre o processo de impeachment, né? Dilma é tirada do governo. O impeachment aconteceu com base em acusações de pedaladas fiscais e então assumiu Michel Temer. Uma observação: Bolsonaro cometeu pedaladas fiscais maiores do que a de Dilma e não sofreu impeachment, graças ao orçamento secreto. O dólar caiu até chegar a 3,125 na gestão Temer, porque Temer ele tinha muito mais a cara daquilo que o mercado queria. Isso 3,125 no dia 21 de julho de 2017. Nós vemos aqui a recuada do dólar durante esse mandato tampão aí de Michel Temer. Depois, no final do governo Temer, com as eleições em andamento, ao final do governo tampão de Michel Temer, as pesquisas mostravam que Haddad ganharia as eleições presidenciais. E por aversão do mercado, o dólar voltou a subir com força, chegando a custar 4,1873 em 14 de setembro de 2018. Então o mercado, a variação cambial, além de questões de interferência, manipulações como nós vimos aqui no passado no governo Fernando Henrique, muitos outros fatores fazem o dólar variar. Nós vimos o atentado de 11 de setembro, nós vimos o medo do Lula implantar o comunismo, que não aconteceu, nós vimos a crise de subprime, nós vimos aqui uma retomada da alta do dólar por processos de tentativa de derrubada de Dilma, mesmo depois de reeleita, isso continuou até que aconteceu o impeachment e o dólar recuou, né? Continuando mais um pouco a contar a história da variação cambial no Brasil, em 6 de setembro de 2018, o candidato a presidente Jair Messias Bolsonaro sofre um atentado e antes disso tinha apenas alguns segundos de campanha eleitoral. Com o atentado, passou a ter 24 horas de veiculação por tudo quanto é meio de comunicação e venceu as eleições. Mas como as pesquisas passaram a mostrar que poderia ganhar, a taxa do dólar recuou, a gente percebe aqui, né? O recuo da taxa do dólar.
E no dia 31 de dezembro de 2018 era cotado a 3,6513 no fim do governo de Michel Temer. Em 1 de janeiro de 2019, Bolsonaro assume o governo, mas o mercado não se empolga e o dólar anda de lado por vários meses. Foi uma certa decepção para muitos no mercado financeiro, esperavam mais dele. Então tinha uma expectativa muito grande do mercado financeiro que não se confirmou. Tanto é que o dólar não recuou muito, ele andou de lado e até começou a subir. Aí, em 2020, o mundo se vê diante da maior pandemia do século e o dólar dispara atingindo 5,9366. Então o dólar chegou quase a R$ 6, isto no dia 14 de maio de 2020. Aqui no Brasil, Bolsonaro dizia que era apenas uma gripezinha e na realidade foi algo terrível. Em mais de 600 mil brasileiros morreram, né? Não foi apenas uma gripezinha, como a história mostrou. Depois disso, o dólar ele não conseguiu se manter em queda para voltar para os R$ 4 anteriores. Ele oscilou, vindo bater R$ 5 várias vezes, mas novamente subindo, se aproximando 5,70, 5,60. E de 14 de maio de 2020 para cá, o dólar tem oscilado num canal largo, né? A gente chama isso de essa distância, esse zigue-zague, num canal largo, variando de 4,70 a 5,60. Nos últimos dias de outubro, voltou a subir um pouco, pois as pesquisas mostram que há possibilidade real de Lula ser reeleito. Mas isto saberemos apenas ao final da noite do dia 30 de outubro de 2022. Esse vídeo está sendo gravado hoje, então hoje nós já sabemos que Lula venceu as eleições. E aí, voltando àquela pergunta iniciada lá bem no primeiro slide, a taxa do dólar em 28/10/2022 estava cotada a 5,3449. Estava caro ou barato? Como saber se está caro ou barato? Para isso nós temos que buscar informações. Eu consultei a calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil. Lá você tem vários tipos de medições de inflações. Eu escolhi o IPCA, que é a inflação medida pelo IBGE. Cadastrei o mês de julho de 94, quando foi implantado o Plano Real, e a taxa do dólar era 90 centavos de real. E eu mandei atualizar até setembro, porque os dados fechados de outubro ainda sairão. Então dá para a gente ter uma ideia, até setembro de 2022. A própria calculadora do Banco Central, ela me diz que aquele valor de 90 centavos corrigido pela inflação medida pelo IPCA, valeria hoje R$ 6,69. Ou seja, R$ 5,34 ele rendeu menos do que a inflação. Se alguém tivesse aplicado dinheiro em equivalente dólar lá em 1º de julho de 1994 até hoje, teria tido uma perda grande aí, né? Então, pela simples correção monetária ao longo desses anos todos pelo IPCA, estaria valendo 6,69. Mas o problema não para por aí. Se atualizarmos o valor da taxa do dólar no dia 1/7 de 94, que era de 90 centavos, pela inflação medida pelo IPCA, conforme calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil, chegaríamos ao valor de R$ 6,69. Mas o cálculo não para por aí, pois também temos que considerar a inflação dos Estados Unidos da América, que no mesmo período mostra que para se comprar o mesmo que se comprava com $1 em 1994, hoje são necessários $1,68. Ou seja, com os R$ 6,69, que é o nossos 90 centavos atualizado pelo IPCA, só compraríamos o equivalente a 60 centavos de dólar hoje. Portanto, para que o real tivesse o mesmo poder de compra de $1 lá de 1994 até hoje, precisaríamos de R$ 11,15.
Então o dólar a R$ 5,40, R$ 5,40 e pouco, está de graça. O dólar aqui no Brasil era para estar custando em torno de R$ 11,15. Isso não é eu que acho, isso são os números que dizem. É a inflação americana junto com a inflação brasileira. E é interessante que qual foi o grande problema dessa política cambial? Todos os governos, desde 94 até hoje, governo de direita, governo de centro, governo de esquerda, todos eles administraram o dólar para que ele não se valorizasse tanto. E com isto, o Brasil perdeu competitividade. Concluímos que o dólar a 5,3449 está de graça. E este é o principal motivo da indústria brasileira ter sido sucateada. A indústria brasileira não consegue competir com o exterior. Com essa taxa do dólar tão baixa, quando a indústria brasileira pega o custo dela de produção em reais, divide por essa taxa, o valor em dólar dá muito alto. Vou pegar um exemplo. Faz de conta que um produto que a indústria brasileira faça custe 100 mil reais. Quando ele vai exportar, que ele divide por 5,3449, que é a taxa da última sexta-feira, nós encontramos um valor em dólar de 18.709 dólares. Em contrapartida, se nós dividíssemos esses 100 mil dólares por 11,15, que deveria ser a taxa do dólar, isso cairia para apenas 8.968 dólares. Então, o Brasil perdeu competitividade internacional, não consegue exportar produtos industrializados porque não tem preço. Tem muita gente que diz, mas isso causaria grande inflação. Se o Brasil não tivesse interferido tanto nas taxas do dólar, hoje as pessoas achariam até mesmo barato um dólar a 11 reais, por exemplo, porque elas teriam salário para isso, elas teriam renda para isso, porque o emprego gerado no Brasil seria tão grande que as pessoas teriam condições para suportar um dólar a 11 reais. Hoje, com toda a manipulação que aconteceu durante todos esses anos que nós demonstramos ao longo dessas telas, nós vemos o estrago que fez. Um país que praticamente foi desindustrializado. Vamos voltar todas as telas para repassar de forma, numa revisão, né? Vários fatos vão acontecendo que justificam altas ou quedas no dólar. E é complicado, né? O dólar no Brasil não conseguiu nem acompanhar a inflação. E hoje quem sofre é o povo, porque não tem emprego, a indústria que não tem competitividade. Se vocês tiverem alguma dúvida ou discordarem do que eu estou falando, podem pesquisar no site do governo, no site do Banco Central do Brasil, do IBGE e por aí vai. E também há sites que vocês encontram a inflação acumulada dos Estados Unidos desse período. Eu estou pegando de 1 de julho de 1994 até agora. Ok, pessoal? Espero ter ajudado um pouco vocês a compreenderem o que acontece com a nossa moeda. Abraços!